Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou falar da tabuada do 6 do método fácil. No vídeo anterior eu falei do método super fácil, em que tem aqui uma rápida observação, ou melhor, uma imagem, né, como uma rápida observação do que é o método super fácil, em que eu pego o número 6 e quebro ele em uma operação, uma continha de mais que eu posso juntar os números. Poderia usar uma conta de menos, uma operação de subtração? Com certeza, mas a ideia é facilitar aqui para vocês. E hoje eu vou falar na tabuada, deixa eu colocar a canetinha de novo aqui. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da tabuada do 6, porém eu vou falar do método fácil, não vou falar do método super fácil. Deixa eu ver se essa cor fica legal. Fica. Pelo menos para mim parece que sim. Então, hoje eu vou falar da tabuada do 6 com o método fácil. Bora lá então. Eu disse, como introdução no vídeo anterior, que no método fácil eu preciso saber do começo, do meio e do fim dessas tabuadas. E de fato é o que eu vou fazer. Então eu tenho 6 vezes 1, que é o começo, 6 vezes 5, que é o meio, e o 6 vezes 10, que é o fim. Lembrando que na multiplicação não importa a posição que os números aparecem, o resultado é sempre o mesmo. Aí vem aquela ideia que todo mundo fala na escola para os seus alunos. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí você fala, tá, mas o que isso significa? Se eu estiver pensando o 6 vezes 1, se eu tiver 6 moedas de R$1, eu tenho 6 reais. Agora, se eu tiver um brinquedo que custou R$6, eu sei que eu tenho R$6 investido. Então, são a mesma coisa. E aí você fala, tá, mas essa frase aí significa o quê? Significa o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, o 6 vezes 1, esse 6 primeiro aqui, deixa eu mudar de cor para poder explicar. Deixa eu ver que tá. Esse 6 aqui, por exemplo, ele é chamado de fator. Então, esse é o primeiro fator. Primeiro fator. Esse 1 aqui, vou fazer com outra cor. Não, essa cor não foi muito boa. Então, esse 1 aqui, ele é chamado também de fator. Então, ele é um segundo fator. E o resultado, ele é chamado de produto. Então, quando eu estiver fazendo uma multiplicação aqui, a fala que o professor tem é que a ordem dos fatores, então, não importa quem vem primeiro, por isso que eu estou mostrando 6 vezes 1 e 1 vezes 6, não altera o produto, porque vocês estão vendo que nas duas situações o resultado continua valendo 6. Então, aquela frase que a ordem dos fatores não altera o produto é por causa disso aqui, só por causa disso. Então, deixa eu voltar aqui com a explicação inicial. Sabendo então que eu tenho essa ideia do que é fator, do que é produto, eu vou montar a minha tabuada do 6 aqui agora. Agora com a tabuada montada, fiz o 6 grande aí, igual no vídeo anterior, para facilitar aqui, para ficar mais rápido para mim. E para não ficar tão poluído para vocês. Só o número 6 é o suficiente, para vocês entenderem. Então, o 6 vezes 1 vocês já sabem que vale 6. O 6 vezes 10 vocês já sabem que vale 60. Porque é a mesma coisa que 6 notas de R$10, então você tem R$60. O 5 aqui, o 6 vezes 5, ele está no meio do caminho. O meio do caminho eu posso analisar de duas maneiras. Se é meio do caminho, ele representa metade. Ou se é meio do caminho, representa metade do valor aqui em questão. Então eu sei que se é metade do valor, então 5 é metade do 10. Logo, o meu resultado tem que ser metade do 60. Por isso que 6 vezes 5 é 30. Essa é uma observação. Então eu já vou deixar aqui 6, 30 e 60. Com base nisso, eu vou usar uma ideia dos vídeos anteriores, que é o quê? O posicionamento dos números. Eu não vou fazer ele na sequência, eu vou fazer ele picado, porque na sequência eu uso o método super fácil. Agora, se eu estiver procurando uma posição muito específica do resultado,
eu vou pegar coisas muito próximas. Por exemplo, 6 vezes 3. O 6 vezes 3, eu posso pensar que é a mesma coisa do 6 vezes 2 com o resultado do 6 vezes 1. Então, eu posso colocar 6, 12. E olhar aqui, 12 com 6 ou 6 com 12 vai dar 18. Aí eu não usei a ideia de que 5 é metade do 10, então eu posso pensar que o 3 é metade do 6. Se o 3 é metade do 6, o resultado do 6 tem que ser o dobro do 3. E o dobro do 18 é 36. É tão verdade isso que se você partir do 30 e colocar 6, você vê que é 36. Então realmente é verdade. Só o 7 que não dá para fazer isso, porque não tem ninguém metade dele antes e não tem ninguém o dobro dele depois. Teria se fosse 6 vezes 14, mas eu estou olhando só até 6 vezes 10. Sim, a tabuada continua depois do 10. Aí o 4, você vai falar então para mim que ele é o dobro do 2. Com certeza. Então o resultado tem que ser 24? Com certeza, olha só. É o dobro. E o 8 para o 4 é o dobro. Então o dobro do 24, 48. Olha só, sem você saber a tabuada em si, você já está sabendo os resultados, baseado só no começo, meio e fim. O 7 eu já te disse que não tem ninguém como referência, vou deixar ele por último. O 9, eu posso fazer algumas observações. Eu posso pensar como 2 e 3 dá 5, com 4 vai dar 9. Eu posso pensar com 5 e o 4 aqui que vai dar 9. Eu posso pensar como o 6 e o 3 vai dar 9. Eu posso pensar do jeito que eu quiser, que eu vou conseguir chegar no 9. Eu vou fazer o que então? Eu vou facilitar. Eu vou pensar no 4 e no 5. Então, eu vou fazer aqui no canto rabiscado, ó, 6 vezes 4 e 6 vezes 5. 6 vezes 4 já sei que é 24. E 6 vezes 5 já sei que é 30. Então, só de bater o olho, eu já sei que meu resultado do 6 vezes 9 vai ser igual a 54. E é tão verdade que se você pegar o 54 e jogar mais 6, ele vai pular no 60 certinho aqui. Agora, o 6 vezes 7, eu não tenho ninguém para me tomar de referência como metade, mas eu posso pegar resultados anteriores. Como resultados anteriores, o 7 eu posso pensar como 3 mais 4. É uma alternativa. Ou eu posso pegar números anteriores ou números posteriores, e fazer a conta. Por exemplo, se eu vou fazer das duas maneiras para vocês. Então, se eu tenho 6 vezes 6, que é igual a 36, 6 vezes 7, nada mais vai ser do que 36 mais 6. Olha só, 6 mais 6, eu vou usar resultados anteriores. 6 mais 6 é 12. Então, de cara, ganhou uma dezena. Então, de cara, eu posso falar que o meu resultado aqui, seria 42. Porque 6 mais 6 é 12 e ganhou uma dezena. Então, o 3 ganhou uma dezena, virou 4. Essa é uma maneira de fazer. Ou eu poderia pegar e fazer o 6 vezes 8, que eu já tenho meu resultado aqui como 48, e pensar que 6 vezes 7 é a mesma coisa que o resultado que vem depois, menos 6. 48 menos 6. Se fosse 48 menos 8, seria 40. Como é menos 6, 42. Também funciona. Viu? Uma segunda maneira de fazer a mesma conta para obter o mesmo resultado. Agora eu vou mostrar uma terceira maneira, que é a mesma coisa que eu estava mostrando anteriormente para vocês. Que era o quê? Pegar resultados anteriores e juntar. Então eu tenho o número 7 como 5 mais 2, ou como 4 mais 3. Eu vou usar 5 mais 2 porque o 5 já é um resultado que eu sei e o 2 é um resultado fácil também. Então, o 6 vezes 7, eu posso pensar como 6 vezes 2 mais 6 vezes 5. O 6 vezes 2 é 12. E o 6 vezes 5 é 30, porque 6 vezes 10 é 60 e 5 é metade. Então, aqui dá 42. Então, uma terceira maneira de você descobrir aí também. Pessoal, espero que
Tem ajudado bastante vocês. Espero que tenha sido extremamente produtivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Compartilha aí. Se você está chegando agora, se inscreve. Vamos fazer engordar esses mais de 8.000 inscritos aí. E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Fui.